Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Diretamente aqui de São Paulo, do Hotel Renascense, com o GRI Loteamentos e Comunidades Planejadas de 2024. Estamos aproveitando aqui a oportunidade de estar reunido com vários players importantes do nosso mercado para a gente poder trazer conteúdo num bate-papo informal, né, numa conversa direta com essas pessoas. E agora tenho o prazer de estar aqui conversando com a Kátia. A Kátia vai fazer a apresentação dela, vai falar o que ela faz, mas principalmente essa exclusividade dessa entrevista é muito legal a gente falar o outro lado da mesa, né? Uma representante de um ente público, né, de São José do Rio Preto, e que fez várias alterações que culminou na potência hoje de mercado que é São José do Rio Preto, em nível do mercado principalmente horizontal também, né, voltado para condomínios de alto padrão, condomínios de luxo, não só isso, né? A gente estava ouvindo também outras coisas aqui, tivemos o prazer de ouvir o pessoal da CDHU falando da atuação do Estado, desse importante trabalho de habitação de interesse social. Mas eu queria aqui convidar a Kátia a falar um pouco sobre você, Kátia, e também sobre a sua atuação dentro da Prefeitura de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada pelo convite para esse movimento incrível, que eu falo que é um segmento tão primoroso e tão pouco conhecido por outros segmentos, que também, de alguma forma, indiretamente, possa fazer parte, né, desse tamanho que vocês são, né? Então é sensacional, agradeço demais. Bom, eu sou a Kátia Penteado, sou bióloga de formação, tenho mestrado em Educação e Meio Ambiente e algumas especializações na área de sustentabilidade e ESG, e estou há 12 anos como secretária de Meio Ambiente. E no caso de São José do Rio Preto, secretária de Meio Ambiente e Urbanismo. Lá nós estamos completando 8 anos na gestão. E realmente houveram muitas mudanças nesses 8 anos, justamente por quê? Porque eu acho que houve um bom casamento entre a prioridade política, e esse olhar, que é um olhar moderno, além do seu tempo, que o nosso gestor maior trouxe de volta para São José do Rio Preto. Legal. Até faço um convite aqui, já falei, nós estávamos juntos em alguns dos painéis aqui do GRI Loteamentos e até fiz um convite aberto aí, que é para vocês conhecerem São José do Rio Preto. Para quem já conhece, faz muito tempo que não vá até lá, vá conhecer, vai ver, vale a pena, né? Eu sou um apaixonado pelo interior do estado de São Paulo. Primeiro que eu sou paulistano, mas acima de tudo sou paulista. E eu sou um apaixonado porque a pujança é muito forte, né? A gente fala de São Paulo capital tem um PIB aproximado entre 700 e 800 bilhões, né? Mas São Paulo tem mais de 2 tri de PIB, ou seja, o interior é o dobro da capital. Né? Tudo bem que é muito grande, mas é o dobro da capital. Então, o quanto é interessante a gente ver cidades que, na verdade, são capitais metropolitanas. Né? Você tem São José é um exemplo disso, é uma capital, é uma administração, inclusive, né? O próprio poder público e também, por exemplo, o Secov vê como uma regional administrativa. Exatamente. Né? E a partir daí tem todo um envolvimento dessa região metropolitana. Me fala um pouco mais do que na sua visão, Kátia, trouxe essa possibilidade, primeiro a qualidade de vida, né? Mas trouxe essa possibilidade, e a gente está falando de desde loteamentos abertos, né, até condomínios fechados de ótimo padrão, de alto padrão, inclusive, né, para a utilização da cidade de maneira geral. Vamos lá. Se você me permitir, eu preciso fazer uma leitura anterior rapidamente. O que faz hoje São José do Rio Preto, e eu preciso muito fazer esse recorte dos 8 anos, por ter mudado tanto,
mas porque tem uma história anterior com um hiato entre elas, entre a história atual e a anterior tem um hiato, porém, o nosso gestor, né, o nosso prefeito, que está nessa gestão agora, ele começou a sua história em 2000. E ele pensou nas necessidades básicas de São José do Rio Preto. Então, nós somos hoje a melhor do Brasil em saneamento, em esgoto e água. Então, Rio Preto conseguiu passar à frente de muitas empresas particulares, muitas concessões em saneamento, e realmente é a primeira do Brasil. Então, aquela época... E não é concessionado. Não, próprio. É pública, autarquia, sensacional. Então, você percebe que acaba rompendo um pouco esse estigma que a privatização ela é importante para que resolva, nem sempre. Porque a técnica e a vontade política, a prioridade política, elas são variáveis importantes, né? E aquela época... ele resolveu o problema básico para qualquer ida de empreendimento para a cidade. Porque hoje, século XXI, quem vai querer empreender em cidades que o esgoto não é tratado, que não tem água suficiente para todo mundo, como que você vai vender, né, um produto onde quem vai comprar não tem segurança hídrica, não tem segurança de qualidade de vida. Não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade. Então, ele fez o trabalho de casa muito bem feito em uma época onde não tinha nem o Plano Nacional de Saneamento, né? Ele, na verdade, a estação de tratamento de esgoto, ela chegou praticamente junto com a política nacional. Aí retorna em 2017, eu venho com ele em 2017 e a gente coloca à mesa todos os desafios. Vamos ver quais são os desafios que nós temos para avançar no que a gente começou e o quanto que isso vai ser importante para motivar investimento na cidade. E foi muito importante, porque com essa visão, né, que ele tem e com o corpo técnico, isso ficou muito bom. E a Secretaria de Meio Ambiente, em específico, ela é uma secretaria técnica. Então, essa carta branca para fazer o desenho e criar uma identidade na secretaria para que ela pudesse desenvolver, proporcionar ajuda às outras secretarias, porque você sabe, a temática ambiental ela é difusa, então ela perpassa por todas as outras tomadas de decisão. E isso foi muito importante, inclusive para criar uma cultura interna, envolvendo outros entes, os nossos pares. Então hoje, por exemplo, desde sempre, a relação da Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria, por exemplo, do Trabalho, né, da Saúde, da Educação. Então, com essa união, criou-se um grupo de trabalho que nós chamamos lá de GraProURB, que nós inspiramos no GraProAB, e deu muito certo também. Eu não estou falando de tecnologia ainda, percebeu? Perfeito. Por quê? Porque eu preciso trabalhar as pessoas. Senão a tecnologia não adianta. Não é? Então, o que nós fizemos? Nós desenhamos um cenário integrado e nós saímos das decisões monocráticas para decisões técnicas democráticas, olhando para as necessidades do município. Maravilha. E aí, esse foi o primeiro ponto que melhorou muito o desenho de celeridade com relação ao caminhar
dos projetos. Ok. Eu não posso nem falar nesse momento de aprovações, mas no caminhar, nessa cadeia, né, de tomadas de decisão, a gente melhorou muito já em 2018. Não se exalhava de segmento para segmento. Isso. Secretaria para secretaria. Ficou algo mais linear. Isso. Então, o trabalho era distribuição, óbvio, pela Secretaria de Planejamento e Obras, para as secretarias. Todas as secretarias fazem a sua tarefa de casa e depois se encontram. Perfeito. Né? E tomam as decisões. Inclusive, uma coisa muito bacana, Marcelo, que eu nunca havia visto, é que qualquer dúvida que o empreendedor tenha, por exemplo, às vezes a gente olha um projeto e nós temos dúvidas de qual o propósito daquela tomada, daquele pedido. A gente chama para o grupo. E eu não sei se é por conta da minha geração, mas eu gosto muito de conversar pessoalmente com as pessoas e de conversar. Porque, às vezes, existe uma distância muito grande entre o que você está pensando e verbaliza e o que eu entendo. E o papel, muitas vezes, ele não fala o que você está pensando. Né? Então, isso acontece muito também. Aí, o que aconteceu? Perdão. Nós vimos que estava ainda muito devagar. E com isso, nós temos também uma empresa pública de tecnologia. E isso tudo foi renovado e nós começamos a trabalhar um software, isso com a iniciativa da Secretaria de Obras. Por quê? Porque como São José do Rio Preto, ele já tinha 3 prêmios de melhor cidade sustentável de São Paulo, nós 3 anos consecutivos nós ficamos em primeiro lugar no ranking Município Verde Azul. Isso acabou pressionando muito outras áreas. E isso acendeu os olhos de investidores. Por que será que Rio Preto, é premiada? Tem alguma coisa interessante ali. E as coisas começaram a acontecer. E com isso, a gente, enquanto Secretaria de Meio Ambiente, nós já conversávamos com o Estado e o Estado já estava desenvolvendo o papel 0. E então, toda a fiscalização ambiental do Estado hoje, todo o trâmite é feito de forma digital. Mas então, nós temos que trabalhar aqui dentro também. E aí veio a prova digital, que foi sensacional, rompeu a bolha, né? Por quê? Porque todo aquele trâmite vai para você, aí faz o grupo. Não, ali todo mundo consegue enxergar de forma digital o que está acontecendo entre as secretarias, prazos e tudo mais. Isso traz uma transparência. E tem uma comunicação com o empreendedor, que também faz o mesmo movimento. Ele não precisa mais sair do escritório para poder te mandar material. Você não tem que sair de Curitiba, por exemplo, nos momentos iniciais, para ir a Rio Preto, por conta de documentações, não. Então, isso melhorou demais. Então, isso é anterior, vocês desenvolveram isso anteriormente até as novidades do Grapoab digital agora, né? Antes, isso. Aí, é assim, você fala assim, então, Kátia, mas tá bom, a tecnologia chegou, isso foi muito rápido? É claro que não. Por quê? Porque aí nós temos que adaptar as pessoas, os profissionais, a essas ferramentas. E não é uma coisa tão tranquila. Mas o bacana é que tanto o time da Secretaria de Obras, o time do planejamento, que eu estou dizendo, tem várias secretarias envolvidas, mas são essas que trabalham com infra, né? O time da Secretaria de Meio Ambiente e o time tanto da empresa pública de tecnologia e a empresa pública de saneamento, que é o SEMAI, e a EMPRO de tecnologia, é uníssono, é muito interessante. Todo mundo se conversa, todo mundo fala, olha, como você está vendo isso, tal, e as coisas acontecem mais rápido, sabe? E eles primam também pela técnica. E é o que a gente precisa. É isso aí. Eu acho que é o que a gente precisa. Então, assim, se você também me permitir, mas esse desenho
da década de 40, 50, 60, de uma política onde o que importa são as tomadas de decisão política e as tomadas de decisões para soluções técnicas em segundo plano não cabe mais no século XXI. Concordo. E principalmente por quê? Porque até 2013 nós não tínhamos o WhatsApp, por exemplo. Nós tínhamos aí a socialização tecnológica da comunicação, mas era ainda para poucos. Uhum. Socializar efetivamente foi ontem, 2013. Perfeito. Né? E com isso foi um boom. Então, quer dizer, nós não somos mais algo à parte, uma cidade à parte do resto do planeta. Nós estamos em contato em tempo real com o planeta. Perfeito. E com esse olhar, a gente toma para si a responsabilidade de fazer a coisa certa. Não. E de comunicar com todo mundo, né? É que eu acho que forma realmente uma célula de ciclo virtuoso. Isso. Né? Porque a gente muitas vezes fala que é rodar o PDCA, né? Você roda o PDCA, roda o PDCA. Então, isso é muito interessante da gente conhecer, né? E olhar dessa maneira. Pode ser que a transformação, como você falou, ela seja lenta. A gente não consegue mudar as coisas da noite para o dia, mas ela vem acontecendo. Eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Nós estivemos juntos num painel e a gente ouviu lá o pessoal da Elo falando sobre uma média de aprovação no estado de São Paulo de 44 meses. Né? Uma média de aprovação, eu ainda nem vi o material, vai sair agora no novo jornal da Elo, né? Até convido todo mundo aí a buscar esse jornal, porque ele vai ter grandes informações interessantes. Mas quando a gente olha 44 meses, assim, qual é hoje a média de vocês, para a gente poder pensar em nível de São José do Rio Preto? Então, eu também vou precisar voltar um pouquinho. Isso é muito relativo com cada projeto e cada tomador do projeto. Por quê? Porque vai depender da área, vai depender, por exemplo, geograficamente, aonde que o pedido de viabilidade está sendo pedido, por exemplo, se é uma PP, se é uma área de preservação permanente, se é uma nascente. Por que eu estou te dizendo isso? Porque São José do Rio Preto revisou em 2021 o plano diretor. E o plano diretor, ele foi muito participativo. E a sociedade civil de São José do Rio Preto, ela, de verdade, ela é altamente intelectualizada e ela tem um olhar muito grande para 2030. Então, a gente tem a base, nós temos a comissão de ODS no município, nós temos um conselho municipal que é paritário, muito forte, e desse conselho tem saído o plano de arborização urbana, que tem determinações que em muitos municípios não tem. Agora a gente acabou, por exemplo, um estudo que vai se transformar em lei de atropelamento de animais silvestres. Aí você vai falar, Kátia, você está aqui me dando entrevista falando de animal silvestre? Claro. Sabe por quê? Porque dependendo geograficamente de onde vai ser o empreendimento, o investidor vai ter que fazer passagem de fauna, o investidor vai ter que entender quais são os bichos que lá são atropelados e ele vai ter um plano para consultar. Então, políticas públicas são fundamentais até como orientação para os investimentos. E Rio Preto, ele tem esse recorte sério mesmo de sustentabilidade, sério. Tanto é que está mudando muito o comportamento dos investidores, mesmo de lá, né? E hoje, justamente por conta dessa gama de orientações e muita coisa para se olhar, dependendo do lugar que você investe, está sendo uma média de 2 anos. 1 ano e meio, dependendo, porque... Eu entendi, a complexidade aí é totalmente... alternativa a isso, né? Porque você falou super bem, você pega um terreno que tem
muita complexidade ambiental, fica muito mais complexo mesmo. Sim, né? eu vou até te passar um número aqui, se você me permitir, que eu Lógico. tenho problema para números, assim, de lembrar, mas eu pedi um dado para o meu time, então, assim, só para você entender, de 2018 para 2024, nós tivemos os 2 anos que a gente soltou alvará, o maior número foi 2019 e 2020. Uhum. 14 e 11 alvarás. Mas o bacana que recebimento final de loteamento entre 2023 e 2024 foram 28, os que estão em trâmite, mas já deferidos, 24, e nós tivemos entre 23 e 24 só 4 indeferidos. Ah, que legal. Então, esse dado é um dado muito importante. Por quê? É um dado qualitativo, na verdade. Então, esse dado ele é importante para mostrar que não podemos fugir da característica local. Então, por exemplo, se você quer ir para Rio Preto e quer investir lá, olha, não conte só com a média estatística dos levantamentos. Converse com as pessoas, principalmente nas regiões que vocês querem fazer investimento. Essa é uma dica de ouro. De ouro. Por quê? Porque as associações lá também são fortes, elas tomam decisões. A relação da sociedade civil com o Ministério Público é estreitíssima. Às vezes chegam denúncias para a gente que essa denúncia ela chega primeiro do Ministério Público do que do denunciante para nós, porque ele faz já esses 2 movimentos. Triangula mesmo. Percebe? Então, hoje a população de Rio Preto, ela sabe que ela pode, os canais que ela pode se manifestar. Então, se um investidor ele quer ter sucesso, ele precisa entender qualitativamente, socialmente, a região que ele vai investir. Concordo plenamente. Inclusive, a Brain faz isso diversas vezes para solicitação. Nós fazemos até entrevista pré-rima, né, para poder saber exatamente, até para poder encontrar esse organismo vivo, quais são os players dele, o que está acontecendo ali. Isso é muito interessante. Kátia, a gente tem um tempo exíguo. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar o dia inteiro batendo papo aqui, seria um prazer. Né? Queria agradecer a sua disponibilidade, a facilidade com que você conta o que você está fazendo lá. Convido a todos a conhecerem, né? Eu acho que vale a pena para poder ver os diferenciais. Realmente agradeço. Queria que você falasse suas palavras finais para a gente poder encerrar mais esse Conversa de Mercado com a Brain. Nossa, eu agradeço profundamente. Eu acho que esse convite que nós recebemos aqui do GRI, eu acho que é, na verdade, um start para novas relações. É um start para esse estreitamento de tomadas de decisão. Marcelo, eu acredito muito no diálogo, muito. E eu acho que nós precisamos, iniciativa privada e gestão pública, precisa falar mais, precisa se conversar mais. A gestão pública, ela precisa entender o que está mudando, quais são os novos pensamentos do século XXI. E muitas vezes a iniciativa privada também, ela enxerga a gestão pública como um estigma linear mesmo, todos no mesmo lugar. Então, o fato de vocês fazerem esse convite para a gente já mostra que essa turma, ela é diferente. Essa turma é muito diferente, né? Aberta ao diálogo, gosta do contraponto. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, estreitar laços. Então, eu faço esse convite. Esse convite à turma do GRI a estreitar laços com São José do Rio Preto, e a gente está à disposição. Eu tenho certeza que eles vão adorar, como a Brain adora, né? É uma cidade referência para a gente atua fortemente, né? O meu sócio, o Guilherme, vira e mexe está lá, porque realmente tem uma atuação muito forte. A gente agradece a toda a sua fala, tudo que você
proporcionou para a gente nesse mercado Eu que aqui, agradeço, olhando isso. imagina. Né? Queria convidar todas da nossa audiência a aproveitar esse conteúdo que a gente está preparando para vocês. Cada hora eu digo que o conteúdo está melhor, mais rico. Então aproveitem esse conteúdo. Né? A gente vai trazer aí mais entrevistas aqui direto do GRI, Loteamento e Comunidades Planejadas. Até a próxima e um forte abraço. Muito obrigada.